Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa e a China atual. A Revolução Chinesa foi responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Esse fato aconteceu depois da Guerra Civil, em que as forças nacionalistas lutaram contra as comunistas. No início do século XX, a China não conseguia mais mostrar desconhecimento das mudanças e transformações ocorridas com a introdução dos interesses capitalistas em seu território. O revolucionário Sun Yat-sen é um dos líderes mais importantes do movimento. Guardem esse nome, Sun Yat-sen, que conta com o apoio de ex-participantes da Reforma dos 100 Dias, de políticos liberais japoneses, estudantes e militares. Inspirado pelos 3 princípios do povo, nacionalismo, democracia e sustento do povo, Sun Yat-sen buscava ampla mobilização popular, discutindo o conteúdo do patriotismo. Entre outros sinais, este movimento nacionalista chinês também pediu o fim da dinastia Qing e a deportação imediata de todos os imigrantes que se apoderaram das riquezas do país. Em termos políticos, os nacionalistas chineses preveem a expansão do poder político por meio do sufrágio universal. Em novembro de 1911, um grupo de militares da cidade de Wuchang, capital da província de Hubei, iniciou um conflito com a dinastia Qing. Com o apoio político de outras províncias, o movimento nacionalista estourou vários levantes em todo o país. Com a queda do governo, Sun Yat-sen viajava pelos Estados Unidos em busca de apoio político e financeiro para o Império Chinês. Voltou à sua pátria e participou do processo revolucionário. Em janeiro de 1912, Sun anunciou a proclamação de um governo provisório na cidade de Nanjing. Temendo a deflagração de uma guerra civil, Sun Yat-sen abdicou do governo e Yuan foi declarado presidente provisório em março de 1912. A Revolução Comunista de 1949 foi o resultado final de um longo processo de transformações que aconteceram na China no decorrer do século XX. No começo daquele século, o país encontrava-se governado por uma monarquia e era uma nação enfraquecida por conta da interferência estrangeira. O território chinês era ocupado por diferentes nações, como Inglaterra e França, o que motivou o surgimento de movimentos nacionalistas. O fortalecimento do nacionalismo tinha em Sun Yat-sen um grande nome. Esses movimentos surgiram no sul e eram liderados pelos conhecidos senhores da guerra, espécies de chefes militares que concentravam poder e influência sobre suas regiões de origem. Enquanto os nacionalistas lideravam esse combate contra a fragmentação territorial, outro grupo político despontava na China, os comunistas. O fortalecimento do comunismo no país esteve diretamente relacionado ao sucesso da Revolução de 1917 na Rússia, levando então ao surgimento do Partido Comunista Chinês, criado em 1921 e inicialmente com 57 membros, todos considerados fundadores do partido. A Guerra Civil Chinesa durou 22 anos, de 1927 a 1949. Em 1927, ocorreu um massacre de milhares de comunistas em Xangai. E em 1949 foi quando foi fundada a República Popular da China. Os Kuomintang é o partido chinês que assumiu o poder quando teve a queda da monarquia em 1911, que na verdade ele foi fundado por Sun Yat-sen, que foi o primeiro presidente da recém-proclamada República Chinesa. No entanto, os Kuomintang não conseguiram fazer frente às potências estrangeiras e nem aos chefes de guerra, como eram conhecidos os militares, né? E nesse contexto, em 1921 foi criado o Partido Comunista Chinês, com o intuito de organizar os operários, artesãos e colhentes do país. O Partido Comunista e os Kuomintang chegaram até a manter uma aliança baseada em interesses anticolonialista em comum, mas em 1927 o general Chiang Kai-shek assumiu o comando das tropas do partido e decidiu submeter todos os chefes locais do país. Os Kuomintang, ao avançar sobre o norte, se aproximaram de cidades importantes da China, provocando o alavante dos operários
comunistas que queriam chegar antes deles e assumir o poder naquelas cidades. A guerra costuma se dividir em 3 períodos. O primeiro, de 1927 a 1930, que é a tentativa do Partido Comunista Chinês em tornar alguma das principais cidades chinesas, mas com insucesso, perdendo grande parte dos seguidores, passando de 57 em 1921 a 57.963 em 1927. E agora, em 1930, se havia se reduzido novamente. O segundo, de 1931 a 1937, período em que o Mao Tse-tung assumiu o comando do partido e, ao contrário do que previu Marx com a Revolução dos Operários, a mudança das estratégias do PCCH começou a apoiar seus ideais da Revolução dos Camponeses, criando os sovietes rurais e desenvolvendo as táticas de guerrilha como forma de luta. Foi também nesse período que aconteceu um grande marco histórico do PCCH, a Grande Marcha, de 1934 a 1935. E o terceiro e último foi o período em que ocorreu em 1937, no início do período da Guerra do Sino-Japonesa, até 1949, que foi quando finalmente foi proclamada a República Popular da China, com a expulsão de Chiang Kai-shek. Em 1937 ocorreu um incidente da Ponte Marco Polo, tal incidente que deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, um conflito caracterizado pela tamanha brutalidade dos japoneses contra os chineses. Neste mesmo ano, o Japão se fortalecia cada vez mais em questões econômicas e militares, enquanto a China estava enfraquecida por conta da interferência dos europeus em seu país. Por isso, as terras da mesma tornou-se alvo de ambições japonesas, o que acabou destravando uma guerra para garantir o controle sobre os territórios originalmente chineses. O Japão avançou o litoral chinês rapidamente e garantiu a posse da cidade de Pequim e Nanquim, onde ocorreu o primeiro grande marco nomeado como Estupro de Nanquim, quando tropas japonesas invadiram a cidade e impuseram um massacre em massa pela sociedade. Além do genocídio, também ocorreram cerca de 20.000 estupros que incluíam desde mulheres até crianças. Outra evidência foi a Unidade 731, criada com o intuito de estudar biologicamente os prisioneiros chineses, onde milhares deles foram submetidamente assassinados por vivissecção. E a guerra teve fim em 1945, quando forças americanas disponibilizaram armas e suprimentos ao exército chinês. E só então o Japão se rendeu após ter sofrido um ataque com 2 bombas atômicas em agosto daquele ano. Após o reinício da Guerra Civil, as forças comunistas eram superiores a 10 milhões de pessoas, apesar de somente 1 milhão ser soldados profissionais e devidamente armados, que de 1946 a 1949 foram ampliando o seu domínio sobre o interior da China e deixando os nacionalistas cada vez mais isolados nas grandes cidades. Em janeiro de 1949, as tropas comunistas conquistaram a cidade de Pequim. Assim, Chiang Kai-shek toda a cúpula do Kuomintang e a alta burguesa da China fugiram do país e se refugiaram-se na ilha de Formosa, a atual Taiwan. Com a fuga dos nacionalistas, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em dia 1 de outubro de 1949 e deu início às transformações que implementaram o comunismo chinês. As relações internacionais do país com muitas nações ocidentais estremeram-se por um tempo após a repressão militar no protesto da Praça da Paz Celestial em 1989, embora nos últimos anos o país tenha melhorado suas relações diplomáticas com o Ocidente. O país tem fortes laços políticos e econômicos com várias nações do mundo em desenvolvimento. A Xinhua, a agência de notícias oficiais do país,
declarou em 2008 que havia cerca de 750 mil cidadãos chineses que trabalhavam ou viviam na África, junto com o Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. O país é membro do grupo BRICS, de economias emergentes importantes, e sediou a terceira cúpula oficial do Bloco Insânia na província de Hainan em abril de 1911. A China só perde para os Estados Unidos em relação à maior economia mundial. Vale lembrar que boa parte da economia cresce disparado há mais de 2 décadas pela produção de equipamentos eletrônicos com baixo custo-benefício, tão importantes no nosso dia a dia. Essa economia é resultado do grande número populacional, que hoje chega a maior do planeta, estimando cerca de 1.419.257.177 indivíduos, sendo uma parte estrangeiros nos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Isso equivale a 1/5 da população mundial. O número de habitantes tem sido tão grande que o governo da China teve que aplicar uma lei de política do filho único para que os casais possam ser obrigados a terem apenas um filho, na intenção de diminuir o crescimento populacional que já é enorme. As principais curiosidades sobre a China atual são: o Ano Novo Chinês não ocorre na mesma época do que o resto do mundo. Na China, o primeiro dia do ano depende do calendário lunar. Assim, as comemorações do Ano Novo na China tendem a durar cerca de 15 dias, de final de janeiro a final de fevereiro. A China tem o maior número de militares prontos para a guerra no mundo, com cerca de 2 milhões de pessoas treinadas para combater caso haja necessidade. Se um chinês tem pais com mais de 60 anos, ele é obrigado a visitá-los regularmente. Nada de abandonar os velhinhos. Há mais mulheres na universidade do que homens. Apesar da China ser um território extremamente extenso, o fuso horário é o mesmo em todos os locais. A cada 5 dias, um arranha-céu é construído por lá. As cidades são cada vez mais modernas, mais verticais e a tecnologia nesse país são incríveis. Há tantos caminhos de trilhos para trem que se estima que seria possível dar 2 vezes a volta na Terra, como todos os caminhos construídos no território chinês. Há 21 locais na China que são patrimônio mundial da Unesco. Entre eles, a Grande Muralha, as casas em Tulou de Fujian e o terraço de arroz em Honghe. A República Popular da China é considerada uma superpotência emergente devido ao grande número populacional, que chega a ser cerca de 1,3 bilhões de habitantes. Também por possuir um vasto território rico de recursos naturais e por vir aumentando cada vez mais seus gastos e capacidades nos setores econômicos e militares. A Segunda Guerra Mundial trouxe diversos benefícios para a China, como fortes aliados e o aumento de exportações para o exterior. Desde então, a China tem tido um grande aumento econômico por conter contato de vendas com praticamente o mundo inteiro. E também no âmbito internacional, a China está obtendo maior força na participação de decisões políticas, o que ocasionou ao ganho do direito de possuir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. E hoje pode ser estimulado que a China chegue a ser uma das maiores, se não a maior potência mundial até o fim do século XXI. Durante muito tempo, a China manteve as portas do seu mercado fechadas para a inserção de capitais estrangeiros. Porém, desde os anos 70, o sistema capitalista vem se inserido na China. Com a abertura do mercado para o capitalismo mundial, houve uma ascensão no sistema produtivo e industrial da China. O desenvolvimento da China, que ocorreu de forma acelerada, fez com que o país se tornasse um dos maiores em produção industrial do mundo. Vários pesquisadores, autores de livros e profissionais ligados ao estudo de aspectos econômicos consideram a China uma economia capitalista. Entretanto, o capitalismo implantado na China tem grande intervenção no Estado, fato que ocorre de forma modesta em outros países de regime capitalista.